Esta é a nossa terceira videoaula e hoje nós falaremos sobre a adição entre números inteiros. Antes de apresentar os números inteiros, vamos dar uma revisada nos números naturais. Bom, os números naturais, que representamos com a letra N, já são muito conhecidos de vocês. São aqueles velhos números 0, 1, 2, 3, 4 e assim vai, até infinito, ok? Contudo, os matemáticos perceberam que esses números não são suficientes para descrever tudo. Então foi necessária a invenção de um conjunto melhor. E qual foi esse conjunto? O conjunto dos números inteiros. Vamos fazer o seguinte: vamos pegar uma reta e vamos representar nessa reta os números. Então veja, se eu pegar a reta no meio, eu vou botar o 0. Então aqui vai ter o 1, aqui vai ter o 2, o 3, o 4 e assim vai, certo? A questão é, todos esses números estão à direita da reta. Se estão à direita, o que será que vem à esquerda da reta? A ideia é os números inteiros. Então veja, pense comigo. Se aqui tem 0 e eu adicionei 1, então eu tenho 1. Se aqui tem 1 e eu adicionei 1, eu tenho 2. Adicionando mais 1, eu vou ter 3. E adicionando mais 1, 4 e assim vai. Então, na esquerda, no lugar de colocarmos a ideia de adicionar, podemos colocar a ideia de retirar. Então, retirei 1, então representaria por menos 1. Retirei 2, representaria por menos 2. Retirei 3, eu representaria por menos 3. E retirei 4, e eu representaria por menos 4. Esses números aqui que estão à esquerda é o que nós chamamos de números negativos, certo? Tirando 0. Esses números negativos com o 0 e os números positivos é o que nós definimos como números inteiros. Então, quem são os números inteiros? A gente representa os números inteiros com um Qzinho. Não, com Q não. Desculpe o erro. Nós representamos os números inteiros com um Z. Ok? Então, quem são os números inteiros? Então, de vez de começar com 0, ele vai começar com infinito negativo. Aí vem menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e assim vai. Ou seja, ele está representando a reta que cresce tanto infinitamente positivamente e quanto infinitamente negativamente. Ok? Esses são os números inteiros. Bom, se eu tenho números inteiros, a questão é, eu sei operar com números inteiros? Veja, eu saberia, antes que os naturais, fazer 20 mais 10, que dava 30, certo? A questão é, e como seria uma operação entre números inteiros? Vamos para um primeiro exemplo. Como seria menos 50 menos 30? Que valor seria isso? Vamos pensar um pouco comigo. Se eu retiro 50 de um valor e depois retiro 30, é como se eu tivesse retirado 80, ok? Então, podemos dizer que menos 50 menos 30 é igual a menos 80. Vamos para outro exemplo para ver se a ideia fica um pouco mais clara. Se eu tirar 120 de um valor e depois tirar 80, é como se eu tivesse retirado 200. Então, represento com menos 200. Vamos para mais um exemplo, ok? Bom, se no exemplo eu coloco 120 e depois retiro 30, a ordem, por exemplo, retirar 30 e depois colocar 120, não vai mudar nada, concorda? Então, quanto seria colocar 120 e retirar 30? Seria a mesma coisa que colocar 90. Ou seja, menos 30 mais 120 é igual a 90.
Mais um caso. O quarto caso, vamos pegar 80, adicionar 80 a um valor e depois retirar 100. Seria a mesma coisa que retirar 100 e colocar 80, não teria diferença nenhuma. Então, se eu coloco 80 e retiro 100, é como se eu tivesse retirado apenas 20, ok? E por último, se eu colocasse 35 e colocasse depois 25, de toda maneira é como se eu tivesse colocado o quê? 35 mais 25, 60. Com esses exemplos, podemos perceber que operar entre os números inteiros não é tão difícil assim, ok? Bom, antes de apresentar uma fórmula formal para resolver sempre qualquer caso de adição entre números inteiros, como nesses 5 exemplos aqui, uma ideia é muito interessante, e essa ideia é a ideia de módulo. O que é um módulo de um número? Por exemplo, pegue o 2. A distância do 2 até o 0 é o quê? É 1 quadrado, é 1, 2, certo? Ou seja, o que é que nós escrevemos? Escrevemos que o módulo de 2 é 2. Ou seja, o módulo é a distância até o 0. Vamos para outro exemplo. Vamos pegar outro número. Vamos pegar, por exemplo, o 3. Olhem para o 3. Qual é a distância do 0 até o 3? 1, 2, 3. Ou seja, o módulo de 3 é 3. Vamos para os números negativos e ver essa ideia. Quem é, por exemplo, o módulo de menos 2? Então, pega a distância do menos 2 até o 0. Então, veja, 1, 2. De toda maneira, eu cheguei que o módulo de menos 2 também é 2. Ou seja, a distância do menos 2 até o 0 continua sendo 2. Vamos pegar mais um número, o 3. Então, qual é a distância do menos 3 até o 0? Então, 1, 2, 3. Ou seja, o módulo do menos 3 é igual a 3. Ok? Então, de toda maneira, o que significa um módulo de um número? O módulo de um número é a distância desse número até o 0, ok? E, na prática, é só deixar o resultado sem sinal negativo. Então, por exemplo, o módulo de menos 120 seria 120. E o módulo de menos 80 seria 80. E o módulo de 40 é 40. Certo? A ideia de módulo é muito útil na adição de números inteiros. Agora vamos ver uma regra prática para adicionar números inteiros. A regra prática para resolver as adições de números inteiros é a seguinte. Então, na adição entre dois números inteiros com o mesmo sinal, soma-se os módulos das parcelas e repete-se o sinal original das parcelas. Na adição com sinais diferentes, tira-se o módulo da diferença e o sinal do resultado é o sinal original da parcela com maior módulo. Vamos refazer todos os exemplos anteriores usando esta fórmula. E vamos perceber que o resultado é sempre o mesmo. Mas não vamos estar precisando utilizar aquela ideia de não retira, não coloca. É uma ideia bem prática aqui e agora. O primeiro exemplo era quanto? No primeiro exemplo, nós tínhamos menos 50, menos 30. Então, veja, menos 50, menos 30 tem sinais iguais. Então, na regra está dizendo, quando tem o mesmo sinal, soma-se os módulos das parcelas. Então, vamos fazer o seguinte. Aqui tem o módulo de menos 50, que é 50, e o módulo de menos 30, que é 30. Então, eu vou somar 50 mais 30, que dá 80. Então, somei os módulos, certo? Então, o resultado é 80, só que repete-se
o sinal original das parcelas. Então, o sinal original das parcelas, percebam que é negativo. Então, o resultado é menos 80. E o resultado foi igual a usando aquela ideia de retirar e retirar. Vamos para mais um exemplo. O segundo exemplo era menos 120 menos 80. Bom, quanto daria isso pela regra que acabamos de ver? Veja, continua tendo o mesmo sinal. Tá vendo? Negativo, negativo. Se tem o mesmo sinal, a regra é clara. Soma-se os módulos das parcelas. Então, a primeira parcela é menos 120. O módulo dela é 120. A segunda parcela é menos 80. O módulo dela é 80. Então, eu somo essas duas. Então, 0, 10, sobe 1, 2. Então, dá 200. Contudo, temos que colocar o sinal. Porque a regra diz, repete-se o sinal original das parcelas. Veja que aqui é negativo. Então, aqui, pela regra, também tem que ser negativo. Então, menos 120 menos 80 é menos 200. E olhe que o resultado deu igual àquela ideia de retirar 120 e depois retirar 80. Então, a regra realmente é bem mais prática. Mais um exemplo. O terceiro exemplo era quanto? Era 120 menos 30, que a gente pode reescrever como menos 30 mais 120, tranquilamente. Certo? Vamos ver por que os dois podem ser reescritos da mesma maneira. Então, veja, 120 menos 30 dá quanto? Dá 90, né? Então, para isso ser igual a isso, realmente tem que dar 90. Agora, quem é isto aqui? Como é que a gente pode trabalhar? Usando a regra que está escrita aqui em cima. Então, sinais diferentes, tira-se o módulo da diferença e o sinal do resultado é o sinal original da parcela com maior módulo. Então, o que significa isso? Primeiro, eu preciso do módulo da diferença. Então, o módulo de 120, 120, menos o módulo de 30, que é 30. Então, esse é o módulo da diferença. Por que esse é o módulo? Porque eu estou pegando o maior módulo menos o menor módulo. E vai dar um número positivo. Então, 0 menos 0, 0. 2 não tira 3, como a gente viu na aula passada. Então, a gente sobe 1 aqui, né? Então, fica 12. 12 menos 3 dá quanto? 9. Se deu 9, eu peguei emprestado, eu devolvo aqui, ó. Então, quando eu devolvo aqui, fica 1 menos 1, que dá 0. Então, não precisa colocar aqui, mas eu vou botar. Então, deu 90. E, realmente, a ideia mostra que é a mesma coisa. E o resultado dá 90, que é o mesmo resultado que encontramos aqui. Percebam. Ok? Então, vamos lá. No quarto exemplo, vamos ver se dá a mesma coisa usando a regra prática. No quarto exemplo, nós tínhamos 80 menos 100. Então, veja bem como é que a gente vai poder fazer isso. Primeiramente, sinais são diferentes. Mas, David, aqui não tem sinal. Veja, na verdade, isso aqui tem um sinal. Qual é o sinal desse 80? Positivo. Só que ele não precisa aparecer. Porque quando o número está aparecendo, tipo 80, já indica que ele é um número positivo. Ó. Então, tem um mais aqui, certo? E aqui tem um menos. Então, eu percebo que os sinais são diferentes. Ok? Então, se os sinais são diferentes, eu vou tirar o módulo da diferença. Ou seja, pego o módulo do maior, que é 100, menos o módulo do menor, 80. Então, 0 menos 0, que dá 0. 0 não tira 8. Então, como a gente aprendeu na aula passada, eleva 1. Então, vai ficar 10. 10 menos 8, 2. Se eu peguei emprestado 1, eu devolvo aqui embaixo.
Agora não é 0 mais aqui. Aqui é 1. 1 menos 1, 0. E o resultado é 20, né? Contudo, a regra diz que eu repito, certo? E o sinal do resultado é o sinal original da parcela com maior módulo. Ou seja, quem é a parcela com maior módulo? É o 100. Então, quem é o sinal do 100? Negativo. Então, eu tenho que repetir o negativo aqui, porque ele diz claramente, é o sinal do resultado é o sinal original da parcela com maior módulo. E a parcela com maior módulo é menos 100. Logo, o sinal tem que ser menos. Vamos ver se o resultado deu o mesmo. Dá menos 20. E aqui, menos 20. Então, já deu para perceber que a regra é sempre a mesma. Ou seja, sempre vai dar a mesma coisa. Então, aqui vamos só para o último caso. Vamos provar que a quinta também é a mesma coisa. Na quinta, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos 35 mais 25. Veja que mesmo a gente não precisaria usar essa regra para resolver isso, né? Mas mesmo assim eu quero usar para mostrar que essa regra ela é muito maior do que aquela regra da adição que a gente aprendeu na primeira aula. Veja bem, como eu disse, aqui o 35 tem um sinal de mais, só que ele não precisa aparecer, como ele é o primeiro número, certo? Então, os sinais são iguais. Então, aqui está dizendo, eu somo os módulos. Então, o módulo de 35, 35. E o módulo de 25, 25. Quando eu somo, vai dar 60. Veja, e repito o sinal do número o sinal original das parcelas. As parcelas originalmente eram sempre positivas. Então aqui também tinha que ser positivo pela regra, né? Mas como eu disse, o primeiro número não precisa aparecer. Então fica 60. Mas é positivo, lembrando, viu? Aqui tem um maisinho. Mas não precisa aparecer. Vamos ver se deu a mesma coisa? Deu a mesma coisa. Concluímos então que a regra que aprendemos, ela serve para todos os casos de adição entre números inteiros. Bom, agora que aprendemos a trabalhar com aquelas duas regrinhas sobre a adição de números inteiros, vamos aplicar essas regrinhas em problemas. Então, esse é o exemplo 6 da nossa videoaula. No exemplo 6, nós temos o valor de 212 menos 320. Bom, a gente vai olhar nas regras e vai ver o quê? Que os sinais são diferentes. Então, aqui tem um mais, mesmo não aparecendo novamente, repito, tem um mais aqui. Se tem um mais, são sinais diferentes. Então, a primeira coisa que eu faço é tirar o módulo da diferença. Então, o módulo de 320, que é o maior, menos o módulo de 212. Então, nós ficamos aqui com... Aqui não dá para tirar, né? Então, fica 10. 10 menos 2, 8. Peguei emprestado, devolvo aqui. 2, aqui não é mais 1, aqui é 2. Se tiver dúvida em subtração, veja a aula passada. Então, 2 menos 2, 0. E aqui, 3 menos 2, 1. Ok? Só que, pela regra, fica o sinal do número com maior módulo. Então, veja, o módulo de menos 320 é maior do que o módulo de 212. Logo, o sinal que vai ficar é o sinal do 320, certo? Então, vai ficar menos 108. Então, esse é o resultado. Vamos para o sétimo exemplo. No sétimo exemplo, nós temos o seguinte caso. Quanto seria menos 180 menos 340? Então, a primeira coisa nós temos que ver que caso da regra é esse. Então, perceba, os sinais são iguais. Então, aqui é negativo e aqui também é negativo. Então, se os sinais são iguais,
A regra diz o seguinte, eu vou somar os módulos deles. Então vai ficar o quê? 180 mais 340. Estou somando os módulos dele. 0 com 0, 0. 8 com 4, 12. Sobe 1. E aqui 2 com 3, 5. E repete-se o sinal original. Então, menos 520. Esse é o resultado. Tá ficando mais claro, ok. Então, vamos para um oitavo exemplo. Quem é menos 210 mais 505? Bom, eu percebo aqui que os sinais são diferentes. Então, aqui é negativo e aqui é positivo. Quando os sinais são diferentes, a regra diz que eu faço a diferença, o módulo da diferença. Então, eu tenho que pegar o menor e fazer menos o maior. Desculpa, eu tenho que pegar o maior e fazer menos o menor módulo. Essa é a diferença. Esse é o módulo da diferença. 5 menos 0, 5. 0 não tira 1, então fica 10. 10 menos 1, 9. Se eu peguei emprestado, devolvo aqui. Então ficou 3 aqui, certo? 5 menos 3, 2. Então, isto é... Só que eu repito o sinal do maior módulo. Então, a parcela que tem o maior módulo é esta aqui, ó. Esta parcela tem o maior módulo. Então, se esta parcela tem o maior módulo, o sinal é positivo. Então, 295 positivo. Obviamente, você pode colocar um mais aqui. Só que não é necessário. Então, a gente não deixa assim mesmo o resultado. Vamos para o nono exemplo. No nono exemplo, nós temos 107 menos 215. Então, novamente, esse 107 ele tem um valor positivo aqui, mesmo não aparecendo, certo? Mas ele não precisa aparecer. Então, quando eu faço isso, eu percebo que aqui é positivo e aqui é negativo. Logo, os sinais são diferentes. Se os sinais são diferentes, eu preciso do módulo da diferença. Então, eu vou pegar 215 menos 107. Ó, por que aqui apareceu menos? Lembrando, esse menos é por causa deste valor aqui, ok? Não é por causa desse mais aqui que inverte ou nada do gênero, não. O menos está indicando aí que eu estou tirando o módulo da diferença. Então, 5 menos 7 não dá, então vira 15. 15 menos 7, 8. Peguei emprestado, devolvo aqui. Então, aqui não é 0, mas aqui é 1. 1 menos 1, 0. E 2 menos 1, 1. Bom, a segunda parte da regra diz que fica o sinal da parcela com maior módulo. Então, ó, o maior módulo é esse aqui, ó, porque o módulo de menos 215 é maior do que o módulo de 107. Então, meu resultado é negativo 108. Então, menos 108. Vamos para um décimo exemplo. Décimo exemplo. Bom, no décimo exemplo, nós temos menos 2038 menos 797. Bom, aqui percebemos, de novo, que vamos usar as regras da adição de números inteiros. Então, eu tenho um número negativo aqui, eu tenho um número negativo aqui também. Então, veja, se os sinais são iguais, eu somo o módulo das parcelas. Então, a primeira parcela tem valor 2038. Então, eu somo, mesmo tendo menos aqui, eu somo, porque é a regra está dizendo, né? Eu tenho que somar o módulo das parcelas. Então, mais 797. E vou fazer a continha. Então, somar 8 mais 7, 15. Sobe 1. Ok? 4 mais 9 dá 13. Sobe 1. 1 mais 7, 8. E 2 mais 0, 2. E a regra diz que eu repito o sinal
das parcelas originais, já que são iguais os sinais, né? Então, menos 2.835. Bom, agora vamos para o 11º exemplo. Neste exemplo, nós temos 825 menos 2.311. Então, de novo, mesmo aqui não aparecendo, tem um sinal de positivo aqui, certo? Então, ó, positivo e negativo. Sinais diferentes. Então, eu tenho, pela regra, tirar o módulo da diferença. Então, este módulo aqui, que é dos 2.311, menos, mesmo tendo mais aqui, a regra diz que boto menos, porque eu estou tirando o módulo da diferença, 825. Então, ó, 1 não tira 5. Então, vira 11. 11 menos 5, 6. Se eu peguei emprestado, devolvo aqui. Então, aqui ficou 3, né? Então, 1 não tira 3, fica 11. 11 menos 3, 8. Ok? Se eu peguei emprestado, devolvo aqui. Então, ficou 9. Então, aqui também não tira. 3 não tira 9. Então, vira 13. 13 menos 9, 4. Certo? Então, aqui nós temos 4. Se eu peguei emprestado aqui, coloco aqui 2 menos 1, porque aqui tinha 0, virou 1, né? 2 menos 1, 1. A regra diz que eu coloco o sinal do número com maior módulo. Veja que o número que tem maior módulo é esse aqui, que o módulo é 2.311. Então, vai ficar negativo 1.486. Vamos para o exemplo 12. No exemplo 12, nós temos menos 613 mais 949. Resolver isso aqui também é fácil. Então, os sinais são diferentes, porque aqui tem negativo e aqui é um valor positivo. Se os sinais são diferentes, a regra diz que eu preciso do módulo da diferença. Ok? Então, vou pegar o maior módulo, que é 949, menos o menor módulo. Então, ó, 9 menos 3, 6. 4 menos 1, 3. E 9 menos 6, 3. Certo? E coloco, pela regra, o sinal do número com maior módulo. Então, positivo. Só que, novamente, não precisa aparecer esse mais aqui. Então, vai ficar apenas 336. Exemplo 13. No exemplo 13, nós temos 8.325 menos 11.615. Então, de novo, aqui existe um mais, só que ele não precisa aparecer, e aqui tem um menos. Só que, veja, se os sinais são diferentes, a regra diz claramente, eu tiro o módulo da diferença. Então, pego o maior módulo menos o menor módulo. Se tiver dúvida em adição ou subtração, é bom você dar uma olhada nos vídeos anteriores, tá bom? Então, 5 menos 5, 0. 1 não tira 2. Então, vira 11 aqui, certo? 11 menos 2, 9. Se eu peguei emprestado, devolvo aqui. 6 menos 4, 2. 1 não tira 8, então aqui fica 11. 11 menos 8, 3. Se eu peguei emprestado, devolvo aqui. 1 menos 1, 0. Então não precisa aparecer, mas está certo. Então, daria 3.290. Só falta ver quem é o sinal. Então,
Então veja, a regra diz que eu coloco o sinal do número com maior módulo. Então veja que o maior módulo é este aqui. Então vai ficar o quê? Negativo. Exemplo 14. No exemplo 14 nós temos menos 5.110 menos 8.175. Vejam, os sinais são iguais. Ó, aqui é negativo e aqui é negativo. Então a regra diz, quando eu tenho sinais iguais, o que é que eu faço? Eu somo o módulo das parcelas. Então vou pegar 5.110 e somar com este módulo aqui, que é 8.175. Então, 0 mais 5, 5. 1 mais 7, 8. 1 mais 1, 2. E 8 mais 5, 13. A regra diz também que eu repito o sinal original das parcelas. Então, negativo ficaria 13.285. Então, menos 13.285. Vamos para o exemplo 15. O exemplo 15, aí já começamos a colocar mais opções, certo? Então, já fazemos 825 menos 473 menos 212. Bom, aqui você pode fazer um por um, ó. Esse fazer com esse, o resultado fazer com esse aqui. Mas vamos lembrar o seguinte, se é uma soma, e a gente viu nos vídeos passados que a soma e a subtração, nesse caso também, não importa a ordem que eu vou fazer as operações. Então eu posso pensar o seguinte, se eu pegar apenas esses valores aqui, porque tem sinais iguais, certo? Então eu vou resolver primeiro isso aqui. Então veja quanto vai ficar. Ó, se são sinais iguais, como a gente já viu, eu somo o módulo das parcelas. Então, quando eu somo, fica 5, 8, 6. Então, ó, eu não mexi nesse 825, então repito ele aqui. Isso aqui, como o sinal é negativo, pela regra vai ficar menos 685. E fazer isso aí a gente já viu como é, né? Então, 825 menos 685. 5 menos 5, 0. 2. Não tira 8, fica 12. Então, 12 menos 8, 4. Peguei emprestado, devolvo aqui. 8 menos 7, 1. Então, isso é igual a 140. Certo? Se ficou com dúvida, haverá mais exemplos. Vamos para o 16º exemplo. Bom, no 16º exemplo, nós temos 3.182 menos 3.182 mais 1.500 menos 725. Bom, novamente, como eu falei a você, você pode fazer este com este e depois pegar esse resultado e fazer com esse aqui. Contudo, não vai ser o que usaremos. Vamos pegar os números que têm sempre sinais iguais. Então, primeiro vamos começar com esses dois aqui, certo? Como esse aqui tem o mesmo sinal que esse, então é fácil fazer a operação. Eu somo o módulo das parcelas, pela regra, né? Então vai ficar o quê? 7, 10 sobe 1, 9 e 3. Então, como eu não mexi no do meio, só mexi nesse, vai ficar o quê? Como era negativo e somei dois sinais iguais, então fica menos 3.907 mais 1.500. Vejam bem, os sinais não são diferentes, então eu tiro o módulo da diferença. Então vai ficar o quê? 3.907
menos 1.500. Então, 7 menos 0, 7. 0 menos 0, 0. 9 menos 5, 4. E 3 menos 1, 2. Pela regra, eu sempre coloco o sinal do maior módulo. Então, esse aqui tem maior módulo que este. Então, nós vamos ficar com menos, porque é o sinal dele, 2.407. Vamos para o exemplo 17 agora. Não, antes de ir para o exemplo 17, vou mostrar outra maneira de fazer este mesmo exemplo 16. Então, veja. Aqui eu teria 3.182 mais 1.500 menos 725. Veja, você poderia fazer esses dois primeiro e depois mexer com esse. Como é que ficaria esses dois primeiro? Sinais diferentes, tira o módulo da diferença. Então, vai ficar 3.182 menos 1.500. 2 menos 0, 2. 8 menos 0, 8. 1 não tira 5, então fica 11. 11 menos 5, 6. Peguei emprestado, devolvo aqui. 3 menos 2, 1. E fica o sinal do número com maior módulo, então fica negativo. Então isso aqui é menos 1.682 menos 725. Agora, como os sinais são iguais, eu somo eles. Somo o módulo das parcelas, né? Então, 1.682 mais 725. Somando o módulo das parcelas. Então, aqui dá 7, que dá 10, sobe 1. 13 com 1, 14, certo? Sobe 1 e 2. Então, e os sinais são iguais, então repete o sinal das parcelas originais, menos 2.407. Veja que deu o mesmo resultado, certo? Nos dois casos. Então, se deu o mesmo resultado, você escolhe que maneira fazer. Vamos agora para o exemplo 17. No exemplo 17, nós temos menos 125 mais 512 menos 601. Então, vejam, eu mostrei que tem duas maneiras de fazer. Na verdade, tem bem mais combinações que você pode fazer. Mas aqui eu vou continuar com a estratégia de pegar e começar com os números que têm sinais iguais, já que é uma adição, e a adição não importa a ordem que eu faço a operação. Então, se aqui são sinais iguais, eu somo o módulo das parcelas. 125 mais 601. Então, fica 6, 2, 7. E repito o sinal do original, então negativo. Menos 726 mais 512. Bom, aqui, do mesmo jeito, eu vejo que tem sinais diferentes. Então, aplica aquela regrinha que a gente aprendeu. Tira o módulo da diferença. Então, 726 menos 512. Isso dá 6 menos 2, 4. 2 menos 1, 1. E 7 menos 5, 2. E coloco o sinal da parcela com maior módulo. Então, veja que esse é o maior módulo. Então, menos 214. Vamos para o 18. O 18 é nosso último exemplo. Então, vai ficar menos 312 mais 122 mais 315. A estratégia também vai ser a mesma que eu usei nas questões anteriores. Vou pegar esses dois números que têm o mesmo sinal e somá-los, né? Já que são sinais iguais. Então, 122 mais 315. 7, 3, 4. Então, vai ficar o quê? Menos 312, como sinais são positivos, mais 437. Bom, aqui, como é que fazemos? Tiramos o módulo da diferença. Então, o maior módulo, que é este aqui, menos o menor módulo, que é esse aqui. Então, nós temos 7 menos 2, 5. 3 menos 1, 2. E 4 menos 3, 1.
e coloco o sinal do número maior, ó, positivo. Então vai ficar 125 mesmo. Bom, espero que tenham gostado da nossa videoaula. Se gostou, se inscreva no canal e curta o vídeo. Obrigado.